Oi, galera! Então, hoje a gente vai falar sobre sincronicidade. E eu quero começar esse vídeo falando que, primeiro, eu comecei a repetir num determinado momento da minha vida que era assim, ai, coincidência. Não, não, isso não é coincidência, isso é sincronicidade. E eu acabava que eu repetia isso, mas eu repetia meio que na balada. Era como se eu tivesse internalizado esse conceito, mas eu não sabia explicar esse conceito. E aí, olha que interessante, porque aí hoje eu falei assim, não, vou falar sobre sincronicidade e vocês vão entender por que eu elegi o termo. E aí, quando eu fui falar sobre, então a sincronicidade, como assim, Cláudia? Tipo, o que é sincronicidade, né? E aí eu fui olhar no Dr. Google e aí ele falou para mim, né, que primeiro foi um termo que foi criado pelo Jung, eu não sabia, né, e que está relacionado a quando eventos externos se correspondem, aparecem a partir de pensamentos, de sentimentos, né, de intuições. Olha que incrível. Aí você pode falar, ai, Cláudia, tipo, oi, eu já sabia disso há um tempo. Eu não sabia, tá certo? Eu não tinha a menor ideia. Assim, eu sabia o que era, mas eu não sabia dizer como era. E quando eu aprendi a dizer como era agora, que eu acabei de aprender, então para mim faz muito mais sentido, né? E olha que louco, que assim, por exemplo, olha como eu já trabalhava, né, com o conceito de sincronicidade, trabalhava entre aspas, né, como eu já vivia esse conceito de sincronicidade muito intuitivamente, que a sincronicidade tem muito a ver com essa linguagem intuitiva, com a linguagem da minha intenção, com a linguagem do que eu penso, e o universo responde, né, de uma forma muito simples. Só que quando eu não acredito, então, isso fica bobagem, isso eu nem percebo, porque na verdade o nosso dia a dia ele é cheio de sincronicidades. A gente aqui estava muito distante, desligado desse contexto sincrônico que é a nossa vida com relação ao que a gente sente, com relação ao que a gente intenciona, com relação ao que a gente pensa. Então, vou dar um exemplo, né? Porque, tipo, eu entrava na minha época, na minha época mais assim, idosa, eu entrava na livraria porque não tinha, tipo, internet, não tinha internet, né? E então eu comprava muitos livros. Então eu entrava na livraria e pedia para o universo, né? Eu falava assim, bom, hoje eu vou encontrar um livro hoje. Falar nisso, né? Quando eu conto essa história no meu livro, inclusive, que eu tinha ouvido falar de frequência de brilho, eu tinha ouvido falar dos pleiadianos e tal, e eu estava assim, meu, o que é isso? Porque eu sabia que dentro de mim estava muito sincrônico, todas aquelas informações com algo que eu já sabia, mas eu não sabia explicar. E aí eu entrei na livraria, né? Eu ia almoçar, eu tinha um café lá na livraria que eu almoçava de vez em quando. Eu entrei na livraria e falei, poxa, podia achar um livro e tal. E aí quando eu passei, estava escrito lá, Agenda Pleiadiana. Eu, oi! Voltei, falei, cáspita, peguei o livro, comprei na hora o livro. Isso é sincronicidade, né? Ou seja, a minha intenção, o meu desejo fez com que eu estivesse naquele horário não exatamente, mas eu passasse por ali, por aquele corredor, a livraria tinha vários corredores, por aquele corredor que estava lá o livro que eu precisava ler. Né? E assim acontece com várias coisas. A questão é que nós estávamos muito desconectados dessa coisa. Você quer ver um outro exemplo de sincronicidade? Por exemplo, as sincronicidades numéricas. Tudo no universo é matemático, tudo no universo é matemático e geométrico. Né? E aí, de repente, você começa a se ver olhando hora repetida, 11, 11, 22 e 22, 13, 13, 15, 15, né? E de repente você começa a olhar placas de carro, que nem a Fernandinha lá da Spavo, que outro dia ela, Cláudia, é com você olha placa de carro repetida, tipo com o final, sabe, 13, 13, 12, 12. E eu falei, nunca tinha me ligado em placa de carro. Então depende de cada um, depende de você. Qual que é, no que você se liga, né? Eu hora, sabe assim, no relógio que você... Agora eu não uso mais relógio, mas tipo relógio digital, do celular, que aí quando eu olho 19, 19, 11, 11, 22 e 22, é uma coisa muito louca. E aí você fala, Cláudia, o que significa isso? Bom, de uma maneira geral, mais importante do que a gente entender o que significa, porque aí a nossa mente, aí vem a mente e limita
todo o potencial de possibilidades que a sincronicidade pode nos trazer. As sincronicidades, elas trazem informações sobre aquilo que você está intencionando, sobre aquilo que você de alguma forma pediu, sobre aquilo que de alguma forma você tem atraído para o seu campo, sabe? Então, por exemplo, essa coisa de ver números, depende, porque aí você fica, se você for ficar preso no tipo, o que o número 1111 é, o número 2222, o que ele representa, se você fica preso nisso, você muitas vezes perde a informação que aquele contexto está lhe dando. Então, por exemplo, olhar números repetidos, como esses que eu falei, para mim, eu uso muito como uma chamada de Cláudia, esteja presente. O que você estava pensando agora? O que você estava fazendo? Eu uso muito isso, esse recurso, sabe? Quando eu vejo um número, eu falo, eu estava pensando tal coisa. Bom, acho que o caminho é esse mesmo, acho que é uma resposta correta. Ou então, eu tenho que ficar mais atenta nisso. Ou seja, eu uso aquela informação com o meu discernimento. Eu uso aquela informação com aquilo que eu estou percebendo com relação a isso. Isso é super importante. E como nós estamos no universo dentro desse contexto cíclico, cada vez mais acessando informações que estão para além do nosso tempo cronológico, é extremamente importante que a gente esteja atento às sincronicidades, né? E aí eu fiz uma colinha que não é pra gente, é uma colinha mais para eu estar aqui servindo como guia, tá? Nós estamos recebendo uma enxovalhada de informações sobre essa questão de se conectar aos ciclos, né? O calendário maia pegou pressão agora, né? O calendário, a cosmologia maia. E na verdade, assim, você tem o calendário maia, você tem uma adaptação do calendário maia, eu já falei sobre isso aqui também, que coloca alguns arquétipos, então o José Argüelles vem e traz uma ampliação desse conceito, tá bom, beleza, mas a gente não pode se prender, porque se a gente se prende, a gente fica travado. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa, o que é que eu tenho feito, né, porque aí senão a gente também não evolui, tá, sincronicidade, beleza, mas e aí, Cláudia, como que você tem feito? Eu tenho feito o seguinte, se nós estamos inseridos dentro do planeta, e o planeta está inserido dentro de um grande ciclo cósmico, e a gente funciona por esse ciclo, e de repente eu tomo consciência que isso está acontecendo, tomo consciência mesmo não com a minha mente, mas eu começo a sentir, a gente já falou sobre isso também, que tem algo que me muda, que me move. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a prestar atenção nesses ciclos, nos ciclos aos quais eu estou inserida. Por exemplo, tá bom, o masculino ele tem um ciclo, a energia do masculino responde a um ciclo solar, a energia do feminino responde a um ciclo lunar. O planeta Terra está isolado? Não, ele não está isolado, ele está dentro da Via Láctea, dentro da órbita do nosso Sol. O nosso Sol está dentro de uma outra órbita que é de Alcione. Alcione está dentro da órbita do Sol central. Observa que é muita informação, mas não precisa prestar atenção nessa informação agora. Só acompanhe e sente dentro de você, vê se está, para você ficar atento às sincronicidades que vão aparecer. Então, por exemplo, esse mês, agora essa semana, dia 20, nós vamos mudar dentro do ciclo solar, nós vamos mudar a estação, nós vamos entrar na estação do outono. E a energia do masculino, ela segue esse ciclo solar. A energia do masculino, ela funciona e é ativada em portais nesses potenciais de mudança. Uma outra sincronicidade cósmica, né, dentro desse contexto. Nós estamos acabando também, para o ano astrológico, ele começa agora, certo? Ele começa agora em março, sob a influência do signo de Áries, né? Tá, eu também não entendo, gente, de astrologia, astronomia, tá certo? Eu entendo o suficiente para eu me conectar, para eu ficar atenta. Tá, outra coisa que vai acontecer agora, então assim, depois, nessa semana eu estou dentro do ciclo feminino, que no domingo, então no sábado eu entro no ano novo astrológico, com a lua, eu saio da lua nova e estou indo para a lua crescente, que é o ciclo do feminino, que acontece em fevereiro. A lua, ela muda também a sua influência, ela vai para a influência de câncer, tudo no aspecto feminino agora, tá certo?
E essa semana, segundo o calendário maia, por exemplo, a gente começa a onda encantada do humano magnético amarelo. Aí você fala assim, ai, Cláudia, pelo amor de Deus, para com isso. O que é isso? Ai, humano magnético amarelo. Não, calma, calma. Então assim, ó, pra gente poder fechar. Deixa eu colocar minha cola aqui. Ó, eu trouxe uma série de informações, não trouxe? Tá, o que você vai fazer com essas informações? A sua mente precisa, a minha mente, a nossa mente, precisa dessas informações para falar, oi, pera, nossa, é mesmo, olha quantas coisas estão acontecendo. Estão acontecendo aleatoriamente? Não, estão acontecendo sincronicamente. E nós, como você está inserido dentro dessa sincronicidade? Como que você está respondendo? E aí eu vou dizer para você o seguinte, quinta-feira vai ter eu vou começar com um ciclo de meditações dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar. A gente vai começar com água, porque sincronicamente nós estamos saindo do ciclo da água e indo para o ciclo do fogo, tá? E aí eu vou explicar tudo isso. E na verdade não são meditações, são exercícios meditativos, para que exatamente a gente possa começar a trabalhar isso dentro da gente e se conectar de uma forma muito mais consciente dentro desses ciclos, tá bom? Era esse meu recado, espero ter contribuído com essas informações para a gente ficar mais sincrônico e se encontrar e colapsar nossas intenções. Beijo, galera!